A paz do Senhor para você e sua amada família. Outra vez vamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 24, versículos 10 e 11. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e os que estão sendo levados para a matança, se os puderes retirar. Já quero agradecer a todos os meus queridos que estão conosco mais uma vez aqui no canal, e diariamente estamos nós meditando na santa palavra de Deus. Como eu disse em outros vídeos passados, nós temos 2 conteúdos no canal por dia. 5 da manhã a gente tem um conteúdo e 11 da manhã nós chamamos da meditação do meu dia. E eu quero agradecer a você que tem participado conosco, você tem compartilhado, inscrevido no canal. E você que ainda não se inscreveu, faça isso. Com isso você vai estar nos ajudando bastante. Muito bem, vamos então estar meditando na palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler diz respeito à escrita do sábio Salomão, considerado como os Provérbios de Salomão. E o sábio Salomão, ele trata no versículo de número 10, de algo muito interessante na nossa vida. Nós devemos levar isso muito em consideração. Porque ele diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. É natural que no dia da angústia a gente tenha desequilíbrio, falta de raciocínio, falta de capacidade para pensar, e às vezes muita dificuldade no agir, na hora da nossa angústia. A palavra angústia significa estado de ansiedade, inquietude, sofrimento ou tormento. É o que significa a palavra angústia. E nós sabemos que nesta vida é impossível a gente escapar de algum momento angustioso. Porque, às vezes, a angústia ela vem por alguma decisão errada que nós tomamos. E ela gera uma certa dificuldade na nossa vida. Mas, às vezes, a angústia ela vem da parte exterior, ou seja, não é gerada em nós, mas fora de nós. E essa, às vezes, é mais difícil da gente controlar, porque envolve outras pessoas e circunstâncias que não são administradas por nós. Isso é possível, porque nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas estão em volta de nós, estamos tendo relacionamento com muitas pessoas. E nós devemos saber, entender que nem sempre as pessoas com quem nós estamos tendo relação no trabalho, no colégio, etc., elas vão corresponder à altura que nós esperamos. Como também, às vezes, a gente não corresponde com elas também, porque nós somos falhos. E essas coisas, às vezes, elas geram angústia na nossa vida. E o sábio Salomão, ele disse: se te mostrares frouxo nesse dia. A palavra frouxo significa tíbio, medroso, sem entusiasmo. É aquela pessoa que na hora da angústia, ele perde totalmente o seu equilíbrio, deixa de agir, quando age de maneira inadequada, fazendo crescer o problema em que ele está envolvido. O sábio Salomão, ele diz: se você se mostrar frouxo nesse tempo, sua força será pequena. Em outras palavras,
Ele está dizendo: você não vai ter condição de superar as dificuldades. Quantas pessoas, às vezes, na hora da sua angústia, elas fracassam porque elas não sabem administrar. São pessoas que nunca tiveram passando por determinada situação, e quando elas entram em certa situação, elas não têm capacidade de administrar e saírem delas. E isso precisa realmente ser levado em consideração por todos nós, por mim, por você, que juntos estamos meditando nesta palavra, neste momento. Vou ler de novo o versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então, eu não sei como você está, se você está vivendo um momento de angústia, se você está vivendo um momento de tribulação, tenha cuidado, não se entregue. Mas o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Você vai pedir a graça de Deus. Eu não estou suportando mais, você vai buscar a graça de Deus. Ó, na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, olha o que está escrito: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você for ler o contexto, você vai entender que Timóteo estava passando por uma dificuldade. Não só uma, muitas dificuldades. E Timóteo estava nessas suas dificuldades, parecia que ia perecer. E nesse momento, Paulo estava no cárcere, preso, de onde não saiu mais. Mas de lá ele escreve para Timóteo, dizendo: olha, a tua saída, a solução, está na graça de Deus. Busque a graça de Deus, se fortaleça nela, porque assim você vai ter condição de superar as dificuldades da vida. Sabe, meus queridos ouvintes, às vezes nós não somos bem-aventurados porque nós começamos a fazer busca em lugares, em pessoas e em coisas que não vão realmente nos oferecer o que nós precisamos. A Bíblia tem uma parábola lá na parábola do filho pródigo, de um moço que chegou em casa e estava havendo uma festa pelo retorno do seu irmão, que havia voltado para casa, tinha vivido distante de casa, tinha voltado. E ele quis saber o que estava acontecendo, mas ele não entra na casa para procurar do pai ou dos membros da casa o que estava acontecendo, o porquê daquilo. Diz que ele foi procurar saber em um dos trabalhadores do pai, ou seja, não era ninguém da família. Ele foi buscar a explicação, ele foi tomar ciência em uma direção errada. E às vezes nós somos levados a buscar refúgio, solução em uma direção errada. Paulo estava dizendo a Timóteo: fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo aponta Jesus como sendo o lugar que Timóteo devia se dirigir. E quem sabe você, nessa sua angústia, nesse seu labutar, você está indo em direção que não tem o que te oferecer. Pense nisso, analise para qual direção a sua petição está indo, sua fé está se dirigindo, para que direção você está indo, quem é o seu orientador, quem é o seu mentor na hora da dificuldade. Ore a Deus, porque Deus vai te dar a orientação necessária. Aí no versículo de número 11, depois que o sábio Salomão, ele fala da angústia e do cuidado para a força não ser pequena, ele diz: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Ele mostra aqui que havia alguém sendo destinado à morte, ou seja, alguém que precisava de ajuda.
Ajuda daquela pessoa que não podia se mostrar fraco ou frouxo. Você está entendendo? Alguém precisando de socorro. É como se fosse realmente num pronto socorro. Aí a pessoa do versículo 10, se ela é frouxa, se ela é fraca, como vai ajudar aquelas pessoas do versículo 11 que está indo à matança? Logo a gente observa que o versículo de número 10, existe uma pessoa para quem Salomão está falando. E no versículo 11, existem pessoas que estão indo à matança e que depende da pessoa do versículo 10. Por isso o conselho, não te mostre fraco na hora da angústia, porque tem alguém dependendo de você. Você está entendendo a mensagem? Por que você não pode arriar as armas? Por que você não pode se entregar? É porque tem alguém que depende inteiramente da sua ação, da sua atividade, do seu trabalho, de sua ajuda. E você deve saber quem são essas pessoas dependentes de você. Pois Deus te colocou entre eles, no meio deles, como um esteio, como uma sombra na hora do calor, como a água fria na hora da sede, como o consolo na hora da angústia. Se você se entrega, eles e você, todos vão perecer, por certo. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus lhe ajude, que você possa receber força, que você possa receber ânimo, porque tem alguém dependendo de você. Entenda isso. Não sei se é no seu lar, no seu trabalho, não sei onde é. Na igreja, você é o instrumento que Deus tem usado e vai continuar usando para o bem-estar dessas pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua querida família. Dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E até o próximo, se Deus quiser.